Quando nós era criança, menina, assim, o pai e a mãe levavam nós na casa dos vizinhos, né, para tomar café, e essa senhora fazia pão de milho branco, meu Deus, como nós gostávamos. Como era bom o pão de milho, era igual ao de trigo, mas não era o gosto, né? Sei. Mas era molhadinho assim, feito também com cará e batata. Sei. É. Se deixasse fora a batata doce e só colocasse cará, dava? Não, tem que usar o outro produto, tem o inhame, tem o inhame dá, taiá. Tá. Uhum. Era esses dois produtos, assim, né, no lugar do cará ou da batata, né, mas sempre tem que ter a batata doce, sempre. Não podia ser nem aipim, nem batatinha, não. Quando nós abrimos a casa colonial, eles sempre falavam que pão pesado era, mas isso ele é pesado porque ele é de cará e batata e o fubá, por isso ele fica pesado. E eles achavam que não podia ser queimado, mas o pão de milho tem que ser queimado, senão ele não... É. Vou colocar o gravador aqui para garantir a voz. E vamos dar logo início ao nosso desfile em homenagem aos resgates de nossa cultura. Convidamos o locutor oficial para comentar este desfile, o professor e diretor de nossa Escola de Educação Básica, professor Osni Sérgio Scharf. Infelizes as famílias que não têm história. Não ter história é quase não ter nome, é quase não ter pátria. Felizes, ao contrário, as famílias que têm história, porque lhes é dado o júbilo de a recordar, porque ela constitui a fonte fecunda, inesgotável e profunda de suas energias morais. A festa do Pão de Milho, na verdade, ela veio substituir a festa do colono, mas não só isso, ela veio também para dar ênfase à nossa cultura, dar ênfase e valorizar a nossa história, valorizar o município e buscar possibilidades e perspectivas para São Bonifácio. E uma das maneiras de fazer isso é tornar São Bonifácio conhecido. Aí se escolher como símbolo da festa o pão de milho, eu acho que foi um produto bem escolhido, até porque realmente ele fez parte da nossa alimentação básica, da nossa história da alimentação básica. A gente comia pão de manhã, pão às 10, pão de tarde, na roça e à noite. Sempre o básico da nossa alimentação era pão de milho. Não tinha uma mesa, não tinha um mês que não tinha pão de milho. Como é que o senhor vê assim a importância do pão de milho para São Bonifácio? Porque parece ter uma importância grande, né? A ponto de ter uma festa do pão de milho. Tem, uma importância muito grande aí dentro, né? Ela sempre diz a parte do São Bonifácio, né? Que sempre chama, né? Que aqui é fundado, que foi fundada a parte da origem mais alemã, mais do pão de milho, né? Pão de trigo não tinha, né? Acesso ruim de chegar com trigo para vir na estrada de Florianópolis, Santa Amaro para cá. Daí aqui dentro era só o pão de milho, né? E hoje o pão de milho, né? Hoje já está uma coisa procurada já, né? E eu falo a verdade, eu não me dou com pão de trigo. A gente come pão de trigo, pode comer hoje de manhã, come uma porção, quando chega 10 horas está com fome, né? E se come pão de milho, come 2 fatias de pão de milho aí hoje de manhã, vai até meio-dia, né? Pega um pedaço de linguiça aí com pão de milho, uns ovo frito com pão de milho aí, um mel e queijo, vai até meio-dia. Agora pão de trigo, pega também um pãozinho de trigo, um pão grande, amassa no monte, quando está pronto é uma bolinha pequenininha, quando pega um pão ele é grande, amassa ele fica nada, né? E o pão de milho, aquele que tu corta também é, né? O senhor só come pão de milho ainda então hoje? Olha, pão de trigo ainda come assim por um lambisco que junto, que bota assim, mas isso vai, que a mulher que ela faz hoje, vai amanhã, mas segunda-feira, pão de trigo já deve ir passagem de graça comigo. Aí tem que ser o pão de milho ou a polenta, né? O freio de milho.
Mas pão de trigo não. Eu sempre digo que é trato de piava. come instante está comendo. Né? Isso não sustenta. Né? Qual o senhor acha que é o significado do pão de milho para São Bonifácio? Olha, significa porque é uma localidade que se criaram quase tudo na base do pão de milho. O de origem, assim, de portugueses, assim, que não são de origem alemã, eles já são mais do pilão. Por exemplo, os caboclos, e assim, quando na parte de Maui, a gente pegava muito empregado, eles não comiam pão de milho. Era difícil de comer. De manhã eles queriam uma xícara de café preto com farinha, misturava a farinha no café e comia. O pão de milho é mais de região de pessoal germânico. Sequer conheciam. Em 1864, os primeiros imigrantes que aqui chegaram já eram agricultores na sua origem, por isso tinham em mente a prática agrícola. Na Alemanha estavam acostumados a lidar com gado, criar porcos, aves e fazer pão, porque plantavam lá cevada e trigo. Chegados ao Brasil, tudo era diferente. Quem inventou o pão de milho? Como é que eles inventaram? Alguma ideia? Acredito que não, que assim falo que no começo, quando eles entraram, eles eram até feitos diferente, não era em forma, né? Era feito só no caipé ou na folha de bananeira. Assim era os antigos que faziam, que não tinham forma. Então a primeira foi uma tentativa de achar algo parecido daquilo que eles estavam acostumados. Ou talvez já tinham tradição da Alemanha, né? Da onde é que vieram. Né? Porque o pão de milho é comida de alemão, né? E dizem se eles não, os colonos que trabalham na roça, eles dizem que se não tem o pão de milho, eles logo ganham fome. É uma hora muito sagrada, é a hora que a família se reunia na roça para o Frühstück. Todos os passos que a nossa história apresenta, desde o início, a gente procura ter os quadros que demonstram. Até o que a gente tinha antigamente, se falava muito, era o famoso Frühstück na roça. Família que senta ali, tem um momento que, não sei se nesse último desfile, acho que não foi feito, talvez tenha, não sei se tem ou não. Eu fiz isso aos montes, porque eu cresci na roça, com meus pais desse jeito. A família se reunia em torno do mesmo espaço ali, dividia os alimentos. A gente ia para a roça, daí levava pão de milho e banana e ovo cozido, era a comida da gente. Levava o pão, uma latinha com queijinho, outra com melado ou mel, muito mel. O pai mesmo tinha abelha nas caixas. Quando nós ia para a roça, até eu não antes nem lembrei, a gente era banha com açúcar por cima do pão de milho. Aí, se eu falo isso hoje para eles, eles ficam rindo da cara da gente assim, mas muitos faziam. Até banha com açúcar também se botava. Quando nós ia para a escola, passava banha de porco, né? Botava açúcar, dobrava e botava na mochilinha e levava para comer na escola. Vocês gostam de pão de milho? Adoro! Sim? Quando minha avó faz pão de milho, eu como até quente. E com o que vocês gostam de comer o pão de milho? Nata, açúcar, maionese, mortadela, manteiga. E banha com açúcar o senhor também gosta? Comia quando ia na aula. Comia pra... Comia com açúcar também. Tu falou que era verdade. Que alguém falou a verdade. Porque às vezes a mamãe não tinha leite, né? Não tinha vaca. E tinha que passar sem leite, sem vaca. Tinha que fazer. Fazia semente de ovo, fazia tudo, fazia semente de amendoim, fazia mais coisas, mas vinha também a banha, né? Açúcar, né? Tudo isso passou. Nesse desfile não, no outro passou
uma tafona moendo fubá, e caindo fubá.